Olá, turma! Tudo bom? Olha, eu aqui de volta com vocês, professor Jorge Cordeiro. E dessa vez vamos conhecer assunto relacionado à norma de circulação e conduta. Norma de circulação e conduta, você encontra esse assunto na sua apostila, no finalzinho da página de número 14 até a página de número 20. Vamos lá? Vem comigo! Disposições introdutórias. Os usuários das vias devem abster-se de todo ato que possa constituir perigo ou obstáculo para o trânsito de veículos, pessoas ou animais. Também deve abster-se de atirar, depositar ou abandonar na via objetos ou substâncias ou nela criar qualquer obstáculo. Antes de colocar o veículo em circulação, o condutor deve verificar a existência e o correto funcionamento dos equipamentos de uso obrigatório, como cinto de segurança, limpador de para-brisa, buzinas e faróis, e certificar-se da existência de combustível suficiente para chegar ao seu destino. O condutor deverá, a todo momento, ter domínio sobre o seu veículo, dirigindo-o com atenção e os cuidados indispensáveis à segurança. Responsabilidade hierárquica de proteção. Os veículos maiores devem proteger os veículos menores. Os veículos motorizados devem proteger os não motorizados e todos, motorizados e não motorizados, devem proteger o pedestre. Questões de normas de circulação. Questão de número 23. Quando o sinal está aberto para o seu veículo e um pedestre atravessa na sua frente, você, alternativa A, dá-lhe uma bronca. Alternativa B, desce do veículo e o ajuda na travessia. Alternativa C, buzina para apressá-lo. Alternativa D, aguarda que ele faça a travessia. Resposta: alternativa D. Regras de percurso. Regras gerais de circulação. No Brasil, a mão de direção, mão direita, a circulação deve ser realizada pelo lado direito da via. Observação: em vias de sentido único, é permitido transitar pela esquerda, sendo dever dar passagem pela esquerda a quem solicitar. Questões de normas de circulação. Questão de número 24. É dever de todo condutor de veículo, Alternativa A, dar passagem pela esquerda quando solicitado. Alternativa B, buzinar ao cruzar uma faixa de pedestres. Alternativa C,
obedecer somente à sinalização de placas e ao sinal luminoso? Alternativa D. Circular somente pela faixa da direita? Resposta: alternativa A. Dar passagem pela esquerda quando solicitado. Regras gerais de circulação. A distância de segurança, o condutor deverá manter distância entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista. Distância recomendável pela direção defensiva. Distância lateral, 1,5 m. Distância frontal, aquela que o condutor sinta-se seguro. Distância de 2 segundos. Considerando-se as condições climáticas, as condições do trânsito, as condições do veículo e as condições da carga. Questões de normas de circulação. Questão de número 2. Sobre a distância de segurança, marque a alternativa que corresponde à resposta correta. Alternativa A. A distância lateral a ser mantida ao passar por uma bicicleta deve ser de 1,5 m. De acordo com o artigo 201 do CTB, que diz: deixar de guardar distância lateral de 1,50 m ao passar ou ultrapassar bicicletas é infração de natureza média, com penalidade, multa. Resposta alternativa A. Regras de preferência. Temos rodovia, rotatória, regra da direita e os veículos que se deslocam sobre trilhos também têm preferência. As regras gerais de preferência serão aplicadas em fluxos que se cruzem onde não houver sinalização. Questões de normas de circulação. Terceira questão. Observe o desenho ao lado e responda de quem é a preferência. Alternativa A. A preferência é do veículo vermelho. Alternativa B. A preferência é do veículo azul. Alternativa C. A preferência é do veículo amarelo. Alternativa D. Nenhuma das alternativas. De acordo com o artigo 29, inciso 3 do CTB, quando veículos transitando por fluxos que se cruzem se aproximarem de local não sinalizado, terá preferência de passagem. Resposta: alternativa D. O desenho mostra que na via tem sinalização. No caso de apenas um fluxo ser proveniente de rodovia, terá preferência de passagem aquele que estiver circulando por ela. Regras gerais de preferência rotatória. No caso de rotatória, terá preferência de passagem o veículo que já estiver circulando por ela. Regra da direita. A regra da direita deverá ser aplicada onde fluxos que se cruzem, não sendo rodovia e não sendo
rotatória. Terá preferência de passagem o veículo que vier pela direita do condutor. Questões de normas de circulação. Questão de número 26. Nos fluxos que se cruzem, o veículo que vier pela direita do outro terá preferência de passagem quando? Alternativa A, quando transportando passageiros. Alternativa B, quando transportando cargas. Alternativa C, quando transitando em avenidas. Alternativa D, quando transitando em local não sinalizado. Resposta: alternativa D. Os veículos que se deslocam sobre trilhos terão preferência em relação aos demais veículos, de acordo com o CTB. Questões de normas de circulação. Questão de número 20. Ao se aproximar de qualquer tipo de cruzamento, sinalizado ou não, o condutor deve: Alternativa A, ter domínio do veículo e parar sempre. Alternativa B, ser prudente e reduzir a velocidade. Alternativa C, ter segurança e acelerar rapidamente. Alternativa D, parar obrigatoriamente. Resposta: alternativa B. Passagem e ultrapassagem. Passagem: avançar à frente de outro veículo sem mudar de faixa de trânsito. Ultrapassagem: avançar à frente de outro veículo, mudando de faixa e retornando à faixa de origem após a manobra. Questões de normas de circulação. Questão de número 28. Nos trechos onde houver sinalização permitindo a ultrapassagem, como se deve proceder para ultrapassar outro veículo com segurança? Resposta: alternativa D. Mudar para a faixa da esquerda e, ao visualizar pelo retrovisor direito o veículo ultrapassado, retornar para a faixa de origem. Ultrapassagem: é proibido ultrapassar em vias de duplo sentido quando? Nos trechos em curvas e aclives sem visibilidade, pontes, viadutos, passagem de nível e travessias de pedestres, nas interseções ou suas proximidades também é proibido ultrapassar. Ultrapassagem: as ultrapassagens devem ser realizadas pelo lado esquerdo da via. É permitido ultrapassar pela direita quando o veículo da frente indicar que vai entrar para a esquerda. Questões de normas e circulação. Questão de número 1. Marque a alternativa incorreta. Todo condutor deve: Alternativa A, dar passagem pela esquerda ou pela direita quando solicitado. Segundo o artigo 198 do CTB,
Deixar de dar passagem pela esquerda quando solicitado é infração de natureza média, com penalidade, multa. Resposta: alternativa A. Ultrapassagem. Como ultrapassar com segurança. Ultrapassagem. Como ultrapassar com segurança. Verificar se nenhum condutor que o esteja seguindo tenha iniciado a ultrapassagem primeiro. Ultrapassagem. Como ultrapassar com segurança? Verificar se o veículo da frente não iniciou a intenção de ultrapassar um terceiro. Ultrapassagem. Como ultrapassar com segurança? Observar se a faixa à esquerda está livre numa extensão suficiente para que a manobra possa ser executada com segurança. Questões de normas de circulação. Questão de número 13. Verificar se o espaço é suficiente, sinalizar com antecedência e retornar à posição anterior são procedimentos para executar uma. Resposta: alternativa B. Uma ultrapassagem de outro veículo em movimento. Ultrapassagem. Ao ultrapassar, o condutor deve sinalizar com a luz indicadora de direção, seta ou gesto de braço. Ultrapassagem. Ao ser ultrapassado, o condutor deve, se estiver na faixa da esquerda, deslocar-se para a da direita sem acelerar a marcha. Questões de normas de circulação. Questão de número 21. A faixa destinada para se fazer ultrapassagem e circular em maior velocidade é: alternativa A sinalizada com linhas amarelas. Alternativa B, a faixa do centro. Alternativa C, a faixa que estiver mais livre. Alternativa D, a faixa da esquerda. Resposta: alternativa D, a faixa da esquerda. Se estiver em outra faixa, permanecer onde está sem acelerar a marcha. Regras de percurso. Em pista com várias faixas no mesmo sentido, são as da direita, destinadas aos veículos mais lentos e de maior porte, e as da esquerda, aos veículos em ultrapassagem e em maior velocidade. Questões de normas de circulação. Questão de número 6. A faixa de trânsito destinada a fazer ultrapassagem e circular em maior velocidade é: alternativa B, a faixa da esquerda. O trânsito de veículos sobre calçadas e passeios
só poderá ocorrer para entrar ou sair de garagens e áreas especiais de estacionamento. Ao ultrapassar um veículo de transporte de coletivo de passageiros que esteja parado efetuando embarque ou desembarque de passageiros, reduza a velocidade e redobre a atenção ou até mesmo pare o veículo com vistas à segurança do pedestre. Questões de normas de circulação. Questão de número 22. É dever do condutor de transporte coletivo? Alternativa A. Parar para embarque nos locais estabelecidos. Alternativa B. Parar para embarque em qualquer local. Alternativa C. Cumprimentar os passageiros. Alternativa D. Aumentar a velocidade quando em atrasos. Resposta: alternativa A. Conversão à direita. Para virar à direita, o condutor deve aproximar-se o máximo possível do bordo à direita da via e executar a manobra no menor espaço possível. Conversão à esquerda, via de sentido duplo. Sinalizar, aproximar-se o máximo possível do eixo central ou da linha divisória da pista. Conversão à esquerda em via de sentido único. Sinalizar, aproximar-se o máximo possível do bordo à esquerda da via. Questões de normas de circulação. Questão de número 10. Nas vias urbanas, ao realizar conversão à esquerda, o condutor deverá, de acordo com a sua apostila na página de número 17, assunto manobras e mudança de direção, resposta alternativa D. Aproximar-se do eixo da via quando o fluxo for de sentido duplo ou ao bordo esquerdo quando o fluxo for de sentido único, para realizar uma conversão à esquerda. Conversão à esquerda com acostamento. Nas vias providas de acostamento, a conversão à esquerda e a operação de retorno deverão ser feitas nos locais apropriados e, onde não existirem, o condutor deve aguardar no acostamento à direita para cruzar a pista com segurança. Manobra de retorno. O retorno deverá ser executado em locais apropriados como trevos, canteiros centrais, rotatórias, praças e viadutos. Onde não houver locais apropriados, o retorno deverá ser feito utilizando as áreas de interseção. Parada e estacionamento. Parar é imobilizar o veículo pelo tempo necessário ao embarque e desembarque de
passageiros. Estacionar é a imobilização por tempo superior ao necessário para o embarque e o desembarque de carga. Estacionamento. Operação de carga ou descarga. A operação de carga e descarga de mercadorias ou de animais é considerada estacionamento. Estacionamento em rodovias. Nas rodovias, os veículos parados ou estacionados devem posicionar-se fora da pista. É permitido a parada no acostamento para manobras e mudança de direção. Imobilização de emergência. Em imobilizações de emergência no leito viário, deve-se providenciar a sinalização conforme regulamentada pelo CONTRAN. Acionar pisca-alerta, colocar o triângulo ou arbustos. O triângulo de segurança deve ficar no mínimo a 30 metros ou 30 passos longos de um adulto. Estacionamento de veículo de duas rodas. O estacionamento de veículo de duas rodas deve ser de forma perpendicular à guia da calçada e junto a ela. Embarque e desembarque. O embarque ou o desembarque de passageiros devem ser realizados pelo lado da calçada, exceto para o condutor. Embarque e desembarque de passageiros. Ao sair do veículo, o condutor e os passageiros não deverão abrir a porta sem antes certificar-se se isso não oferece risco a eles e aos outros usuários da via. É proibido estacionar em pontos de ônibus, infração média. Nos acostamentos das vias, infração leve. Junto ou sobre hidrante, infração média. Em frente a rebaixamentos de calçadas, infração média. Impedindo a movimentação de outro veículo, infração média. Em áreas de estacionamento exclusivo para idosos, deficientes e polícia, infração gravíssima. Em aclive ou declive sem calço de segurança, com PBT acima de 3.500 kg, infração grave. É proibido parar e estacionar a menos de 5 metros da esquina. Parar, infração média. Estacionar, infração média. Sobre pontes, viadutos e túneis, parar, infração média. Estacionar, infração grave. Dentro de área de cruzamento ou interseção, parar, infração média. Estacionar, infração grave.
a mais de 50 centímetros do meio-fio, parar, infração leve, estacionar, infração leve, ou a mais de 1 metro, parar, infração média, estacionar, infração grave, em áreas de segurança, bancos, fóruns e delegacias, parar, infração média, estacionar, infração grave, sobre o passeio, praça, ilha ou faixa de pedestre, parar, infração leve, estacionar, infração grave, sobre ciclovia e ciclofaixa, parar, infração grave, estacionar, infração grave, na pista de rolamento das estradas e rodovias, parar, infração grave, estacionar, infração gravíssima, ao lado de outro veículo, parar, infração média, estacionar, infração grave, na contramão de direção, parar, infração média, estacionar, infração média. Veículos com prioridades no trânsito. Veículos com prioridades no trânsito. Veículos precedidos de batedores terão livre passagem. Veículos com prioridades no trânsito. Veículos prestadores de serviço de utilidade pública terão livre parada e estacionamento. Veículos com prioridades no trânsito. Veículos de urgência, policiamento ostensivo e ordem pública, bombeiros, ambulâncias, polícia, fiscalização do trânsito, defesa civil e carceragem terão livre passagem, parada e estacionamento. A livre circulação e parada se dará somente quando, na efetiva prestação de serviços de urgência, identificado por dispositivo de sinalização sonora e luminosa, giroflex e sirene. Para o livre estacionamento, obrigatório acionar dispositivo de iluminação intermitente, sendo dispensado o sonoro. Questões de normas de circulação. Questão de número 4. Marque a alternativa incorreta em relação às regras de preferência. Alternativa A. Os veículos em situação de emergência têm preferência sobre os demais veículos? Alternativa B. Quando uma das vias for proveniente de rodovia, aquele veículo que estiver circulando por ela terá preferência de passagem? Alternativa C. Em caso de rotatória, o veículo que estiver circulando por ela terá preferência de passagem? Alternativa D. O veículo que vier pela direita do condutor
terá preferência de passagem? Resposta: alternativa A. Os veículos em situação de emergência têm prioridade e não preferência. Prioridades no trânsito. Aos condutores, quando se deparar com um veículo em serviço de urgência, deverão deixar livre a faixa pela esquerda, indo para a direita da via e parando se necessário. Os pedestres deverão aguardar no passeio e somente atravessar a via quando o veículo já estiver passado pelo local. Questões de normas de circulação. Questão de número 27. O pedestre não tem preferência para atravessar a via quando? Alternativa A. Se tratar de deficiente físico. Alternativa B. Se tratar de criança ou idoso. Alternativa C. Estiver na faixa própria a ele destinada com o semáforo veicular no verde. Alternativa D. Nas faixas de segurança desprovidas de sinalização semafórica. Resposta: alternativa C. O pedestre não tem preferência de passagem se estiver na faixa própria destinada a ele com semáforo veicular no verde. Quadro comparativo. Como saber quando é preferência e quando é prioridade? Preferência: rodovia, rotatória e regra da direita. Prioridade: socorro de incêndio, salvamento, polícia, fiscalização, operação de trânsito, ambulância, batedores, serviços de utilidade pública. Ciclomotores. Os ciclomotores devem ser conduzidos no centro da faixa mais à direita da pista. É proibido o trânsito de ciclomotores nas vias de trânsito rápido e rodovias. Questões de normas de circulação. Questão de número 18. Assinale a alternativa que responde à questão. Os ciclomotores devem ser conduzidos pela direita da pista de rolamento, preferencialmente no pontinho da faixa mais à direita ou no bordo direito da pista, sempre que não houver pontinhos ou faixa própria a eles destinada. Resposta: alternativa C. Preferencialmente no centro da faixa mais à direita e sempre que não houver acostamento. Motocicletas e similares. Os passageiros destes veículos só poderão ser transportados em sidecar, que é o carro lateral, ou no assento suplementar que fica atrás do condutor. Observação: sempre utilizando capacete de segurança e vestuário de proteção. Questões de normas de circulação. Questão de número 12. Os passageiros de motocicletas
motonetas e ciclomotores só poderão ser transportados desde que: alternativa C, em carro lateral acoplado ao veículo ou em assento suplementar atrás do condutor. Motocicletas e similares. Para conduzir estes veículos, o condutor deve utilizar capacete com viseira ou óculos de proteção, segurar o guidão com as duas mãos, utilizar vestuário adequado. Motocicletas e similares. Transportar menores de 10 anos em motocicletas, motonetas ou ciclomotores é infração gravíssima, com a penalidade de multa, suspensão do direito de dirigir, retenção mais recolhimento da CNH. Bicicletas. Na falta de ciclovia ou ciclofaixa, as bicicletas devem circular no mesmo sentido dos veículos e junto ao bordo da pista. Só poderão circular sobre os passeios quando autorizado e sinalizado pelo órgão competente. Questões de normas de circulação. Questão de número 14. Nas vias urbanas, os ciclistas devem circular. Resposta: alternativa D. Pela direita da via, junto ao meio-fio, no mesmo sentido dos demais veículos. Bicicletas. Os condutores devem manter uma distância lateral de 1,5 m ao passar por ciclistas. O ciclista, empurrando a bicicleta, equipara-se ao pedestre em direitos e deveres. Pedestres. Os pedestres, ao circular pelas vias, devem, em trechos urbanos, circular pela calçada ou passeio, ou em fila pelos bordos da pista, quando não existir passeio ou calçada. Nas vias rurais, sem acostamento, em fila pelos bordos da via e em sentido contrário aos veículos. Questões de normas de circulação. Questão de número 25. Quando o pedestre estiver atravessando a via transversal em que o veículo for entrar, o condutor deverá: Alternativa A, transitar com velocidade reduzida. Alternativa B, dar preferência ao pedestre. Alternativa C, mudar de direção. Alternativa D, sinalizar sua intenção para passar. Resposta: alternativa B, dar preferência ao pedestre. Pedestres. Os pedestres, ao circular pelas vias, devem atravessar na faixa apropriada, faixa de pedestre. Questões de normas de circulação. Questão de número 16. O pedestre tem preferência sobre os veículos quando: Alternativa A, tiver iniciado a travessia
mesmo que inexista sinalização para o mesmo? Alternativa B, somente quando for idoso. Alternativa C, o pedestre tem preferência somente nas portas da escola? Alternativa D, em todas as situações? Resposta: alternativa A. Ou em sentido perpendicular ao eixo da pista, se não houver faixa de pedestre. Questões de normas de circulação. Questão de número 8. O pedestre, ao cruzar a pista onde não houver faixa própria, deverá: alternativa A, atravessar em sentido contrário ao eixo da via. Alternativa B, atravessar em sentido perpendicular ao eixo da via. Alternativa C, atravessar em sentido diagonal ao eixo da via. Alternativa D, atravessar em sentido paralelo ao eixo da via. Resposta: alternativa B de bola. Atravessar em sentido perpendicular ao eixo da via. Trânsito de veículos diversos. Os veículos de propulsão humana e os veículos de tração animal têm o trânsito regulamentado pelo município. Trânsito usuários diversos. Trânsito de animais. Os animais, quando em rebanhos, deverão ser conduzidos em grupos pequenos e junto ao bordo da pista. O trânsito de veículos de tração animal. Os veículos de tração animal deverão ser conduzidos pela direita e junto à guia da calçada ou pelo acostamento. Questões de norma de circulação. Questão de número 17. Assinale a alternativa que complete as lacunas desta questão. Os veículos de tração animal serão conduzidos pela pontinhos da pista, junto à guia da calçada meio-fio ou pontinhos, sempre que não houver faixa especial a eles destinada. Resposta: alternativa C, pelo lado direito ou acostamento. Uso dos faróis. O farol durante a noite. Farol baixo. É obrigatório durante a noite para todos os veículos quando em vias com iluminação pública. O uso do farol alto é obrigatório durante a noite para todos os veículos quando em vias sem iluminação pública, exceto ao seguir ou cruzar com outro veículo. Questões de normas de circulação. Questão de número 30. À noite, ao cruzar com outro veículo ou ao segui-lo, o condutor deverá: alternativa A, ligar o pisca-alerta. Alternativa B, usar a luz baixa. Alternativa C, usar a luz alta. Alternativa D, manter acesas apenas as luzes de posição. Resposta: alternativa B,
Usar luz baixa. Uso das luzes e buzina. Piscar os faróis somente é permitido para fazer advertências sobre circunstâncias perigosas ou em situação de ultrapassagem de outro veículo fora da área urbana. O desrespeito a essa norma caracteriza infração média, com multa e 4 pontos no prontuário do condutor. O uso dos faróis durante o dia. O farol baixo deve ser utilizado também ao dirigir sob chuva, cerração ou neblina. Também deve ser usado ao dirigir dentro de túneis com iluminação pública. O uso das luzes e buzina. Luzes de posição devem ser utilizadas quando, à noite, ao embarque ou desembarque de passageiros, à noite, em operação de carga e descarga de mercadoria. O pisca-alerta deve ser utilizado quando, em emergência ou com o veículo imobilizado, quando a sinalização da via também determinar. O uso dos faróis durante o dia, para veículos de transporte de coletivo e motocicletas. O condutor também manterá aceso os faróis baixos durante o dia em rodovias de pista simples fora do perímetro urbano, se não dispuserem de DRL. Luz de rodagem diurna. O desrespeito a essa regra é infração média com 4 pontos negativos no prontuário do condutor infrator. Uso da buzina. A buzina pode ser utilizada desde que em toques breves, de maneira não sucessiva, nas seguintes situações: como advertência na iminência de um acidente e nas vias rurais ao ultrapassar outro veículo. A buzina é proibida nos horários compreendidos entre 22 horas e 6 horas da manhã, exceto em situação de emergência. Aguardo vocês para o próximo assunto.